muitas pessoas estão vivendo dentro de um relacionamento narcisista e elas têm dúvidas, têm dificuldade para identificar esse relacionamento. E muitas pessoas ficam, não fazem nada para mudar a situação, porque elas ficam naquela dúvida, mas eu não sei se essa pessoa é ou não é um narcisista. Você tem essa dúvida? Né? Eu não sei, eu não tenho certeza. E aí você fica esperando ter certeza e você não faz nada para mudar a tua vida. Às vezes as pessoas têm dificuldade porque ela pensa assim, que se você desconfia que uma pessoa é narcisista, você tem que separar dessa pessoa imediatamente. Esse não é o primeiro passo, certo? O primeiro passo é você identificar o que você está sofrendo, né? Hoje a gente não vai falar disso, a gente vai falar das características de um narcisista, mas você tem que identificar o que você está sofrendo e você tem que fortalecer você mesma, o seu emocional, para começar a agir da maneira que você precisa agir. A partir disso, você vai ter muito mais certeza pela resposta dessa pessoa. Mas o primeiro passo seu é mudar você mesma, é se fortalecer e se transformar, tá certo? Porque aí você sai do jogo de manipulação. Mesmo antes de sair do próprio relacionamento, você sai do jogo de manipulação. Mas eu entendo que muitas pessoas ficam confusas, e elas ficam confusas muitas vezes porque, primeiro que ela foi enganada, você foi enganada pelo narcisista, não é? Ele chegou na sua vida de mansinho, e chegou sendo uma pessoa muito especial, e o que te engana também é que uma hora ele faz uma coisa boa, não é isso? Uma hora ele é legal com você, lá uma vez ou outra ele é legal. E aí você fica na dúvida, uai, mas será que ele mudou? Ela mudou? Será que não é impressão minha? E aí as coisas ficam confusas na sua cabeça. E o narcisista, ele faz tudo para te confundir mesmo, não é? Para você sempre ficar nesse impasse e você não fazer nada. Como faço para me fortalecer? Vem fazer a jornada Revendo Caminhos. Tá? É uma terapia que eu organizei exatamente para isso. Tá certo? Depois, se você quiser saber mais sobre isso, passa uma mensagem no direct para mim, ou então escreve aí JRC25, que você vai receber um vídeo falando sobre a jornada, tá? Vou deixar aqui, ó. Então, gente, essa dúvida, essa aparência que ele tem, né? Quando começa, ele está gravado, esse programa. É um programa terapêutico, ele já está gravado, tem 260 aulas para você fazer durante um ano, e tem 12 encontros no ano comigo, um por mês, certo? Assiste o vídeo direitinho e você vai poder saber algumas coisas, algumas informações. Se você precisar de mais informação, você passa para mim no direct que eu te respondo, tá bom? Então, gente, bom, então vamos lá. Como que eu faço para identificar um narcisista? Tá? De que jeito eu identifico? Quem aqui está esperando um diagnóstico? Fala para mim. Eu gosto de falar isso em toda live, tá? Quem aqui está esperando um diagnóstico oficial? Fabiana, eu. Quem mais? Eu tenho. Ana Maria, eu. Cristina, eu. Isso aí, eu. Quem está esperando um diagnóstico oficial de narcisismo? Tainá Chagas, Maria. Certo. Muito bem. Bom, deixa eu te falar como você vai conseguir um diagnóstico oficial. O único jeito de você conseguir um diagnóstico oficial, um carimbo de que aquela pessoa é narcisista, vai ser essa pessoa fazendo um tratamento com um psicólogo ou um psiquiatra especializado. É o único jeito de você ter um diagnóstico oficial, tá certo? A questão é, essa pessoa vai fazer um acompanhamento psicológico para você ter esse laudo? Geralmente não. Raríssimas vezes que alguém vai num psicólogo ou num psiquiatra. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para você, se você está esperando
mudar a sua vida a partir de um diagnóstico oficial, então você está presa, está amarrada, porque isso não vai acontecer. É muito raro isso acontecer. Segundo, você não precisa deste diagnóstico para saber o que você está sofrendo. Porque uma coisa é você saber qual é o diagnóstico daquela pessoa. Outra coisa é você diagnosticar a sua vida. O que você está sofrendo? Você está isolada, você está vivendo de estresse, você vive num campo minado, você vive sob tensão, você vive criticada o dia inteiro, o tempo todo, você é acusada de tudo que você não fez, você é desmoralizada, você não pode contar uma bênção que você teve, você tem uma pessoa com inveja de você o tempo todo, você está sofrendo uma série de coisas, certo? É isso aí que você precisa diagnosticar. Você precisa saber o que você está sentindo, o que você está passando. Esse é o ponto principal, tá? Mas hoje eu quero ajudar você a entender. Ótimo, querida. Magela Justi, eu não entendi o nome. Você que está querendo ajuda, você precisa fazer a jornada, tá? A jornada tem ajudado mais de 1.000 mulheres que estão se fortalecendo nesse sentido. É uma ajuda terapêutica que eu organizei. Se você quiser saber sobre isso, você escreve JRC25, você vai receber um videozinho para você assistir e você depois fala comigo se você tiver dúvida. Bom, agora me diga uma coisa. Como que você pode entender? Eu não posso te dar um diagnóstico, você não pode diagnosticar essa pessoa, só quem pode diagnosticar é o psicólogo ou psiquiatra que acompanha ela, tá? Então, você não pode prender a sua vida nisso. O que a gente vai falar aqui hoje vai ajudar você a compreender, identificar pelo comportamento dessa pessoa. Agora, se você é alguém que tem muita dificuldade de abrir mão dessa esperança de que essa pessoa vai mudar, se você tem essa dificuldade, você precisa se tratar, porque você está presa numa dependência emocional. E aí você está criando justificativas para você, certo? Você diz que não tem certeza e isso vai te prendendo. Então, isso é um problema que a maior dificuldade é sua, tá? Então, a primeira coisa é que você não precisa deste diagnóstico. Outra coisa, narcisismo está num espectro. Eles não se comportam todos exatamente da mesma forma. Existem graus de narcisismo. Nem todos, tem alguns narcisistas que são tão malignos que você confunde com um psicopata, porque um narcisista pode ser um psicopata, certo? Nem todo narcisista é psicopata, mas tem narcisistas que são tão malignos que eles podem ser um psicopata. Então, existem graus. Você não vai poder entender o narcisista todo de uma forma só, tá? Porque nem todos se comportam da mesma maneira. Outra diferença. Existem narcisistas que são ocultos e outro que são grandiosos, são expostos. Tem uma forma de manifestar o narcisismo de forma diferente. Uns são encobertos, outros são expostos. O exposto, a gente uma hora vai fazer uma live especificando exatamente aqui todas as características de um e de outro. Mas só por alto aqui, o exposto é aquele que é muito visível, a grandiosidade dele, a arrogância dele, a necessidade de ser o centro das atenções, de chegar e tentar seduzir todo mundo, chamar a atenção de todos numa reunião, querer que todo mundo olhe para ele. É aquele que controla o ambiente de uma forma bem exposta e você percebe o narcisismo dele. O outro é o oculto, o vulnerável, que é esse que te engana. É esse que se apresenta para você como vítima, muitas vezes,
como o salvador da sua vida, como aquele passivo, às vezes ele é até meio depressivo, né? É aquele que parece muito manso, muito humilde, e é esse que é o perigoso, que é difícil de você entender quem ele é, tá certo? Então, só para a gente fazer um apanhado geral aqui e entender que existem diferenças, tá? Agora, vamos entender o seguinte, características de narcisistas, elas podem, não é todo mundo, por exemplo, que é invejoso, que é narcisista. A inveja é uma das características do narcisista, mas nem todo invejoso é narcisista. Então, a gente tem que ter cuidado, porque ele precisa ter várias características para a gente entender que é um narcisista. Não é só porque aquela pessoa é metida, vaidosa, gosta de aparecer, gosta de ser o centro das atenções, não é só isso que faz dela um narcisista. Tá me entendendo, gente? Então, a gente precisa identificar que a gente não pode se apegar por uma situação, tá? Homens vítimas de mulheres narcisistas, com certeza. Muitos homens são vítimas de mulheres narcisistas. Quando a gente fala de mãe narcisista, não tem um monte de gente que se identifica? Não tem tanta gente que tem mãe narcisista? Então, essas mães narcisistas são esposas de alguém. Então, ela é uma esposa narcisista. Tá certo? Então, tem muitas mulheres narcisistas. Agora, essas características, para identificar o narcisismo, essa característica não é uma característica de acordo com algum episódio da vida. Não é por causa de um momento específico da vida que apareceu aquelas características e depois não tem mais, certo? Essa característica ela é persistente, tá certo? Essa pessoa é assim, é o jeito dela ser. Se ela quer te trazer de volta para o relacionamento porque você saiu, ela pode fazer um esforço sobrenatural para mudar, mas ela vai fazer um esforço enorme e vai mudar por alguns dias, por algumas semanas, depois não vai conseguir lidar com isso, ela vai, a máscara vai cair, tá? Então, isso é uma coisa que tem que perdurar, tá certo, gente? Não é uma característica porque aquela pessoa, de repente, está estressada no trabalho, ou porque ela teve um problema, ou porque ela perdeu alguém na vida. Não. Essa faz parte de quem essa pessoa é. Não são episódios isolados. Tá entendendo? Eu preciso esclarecer bem para você não correr o risco de sair falando que toda pessoa é narcisista porque é egoísta, ou porque é vaidosa, porque gosta de aparecer. Tá certo? Entende, gente? A gente não pode correr esse risco, senão a gente acaba julgando mal as pessoas. Agora, você que está sofrendo dentro de um relacionamento narcisista, você vai saber melhor porque você está sentindo o prejuízo desse relacionamento. Entendeu? Então, é muito mais fácil para quem está passando pela situação ao invés de estar julgando de fora. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Quais são as principais características para você identificar uma pessoa narcisista? Se a gente pegar aqui o DSM-5, Manual de Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, a gente vai ver algumas características que ajudam a gente a entender. E depois a gente desenvolve isso além disso aqui. Mas uma das características que tem é a pessoa grandiosa. É a pessoa que tem um senso exagerado de valor. Ela acha que ela é mais importante. O narcisista sempre acha que ele é mais importante que você. Ele sempre acha que você precisa dele. É aquela pessoa que construiu um ego paralelo, ela construiu uma identidade falsa, uma personalidade falsa, orgulhosa, isso mesmo, para não lidar com aquela verdadeira que traz muita dor para ela. Tá certo? Então, são aquelas pessoas que exageram tudo que ela faz. O que ela faz é sempre melhor que todo mundo, o que ela faz é mais especial do que os outros. Ela quer muito reconhecimento das coisas. Se você vive com uma pessoa narcisista, ela está sempre querendo ser reconhecida. Não é assim? Qualquer coisa que faz para você, quer que você fale muito obrigado, quer que você elogie. Nossa, você nem percebeu que eu fiz isso? Você nem percebeu que eu estou assim? Você nem percebeu que eu... Não é assim? Ela está sempre... É igual criança querendo elogio o tempo todo.
Ela quer ser reconhecida mesmo que ela não tenha feito nada para isso, mesmo sem ter nenhum merecimento, né? É aquela pessoa realmente prepotente, pretensiosa, ela acha que ela é merecedora, tá certo? E ela fica muito ofendida quando você não reconhece. Se você não perceber uma coisa, se você não reconhecer alguma coisa que ela fez, ela acha uma ofensa, porque ela acha que é obrigação sua reconhecer aquilo. Não é assim? Minha mãe quer, mas não fala. Às vezes a pessoa não faz diretamente, não fala diretamente para você, mas ela faz alguma coisa e fica esperando você olhar. Sabe aquela pessoa que... Eu conheço narcisistas que contam o que fizeram para outra pessoa, né? Ah, eu fiz isso, ajudei fulano e fiz aquilo, e vai contando e fica olhando no seu olho para ver microexpressões suas, para ver a sua admiração. Para ver se você fica olhando com um ar de admiração. Nossa, que pessoa maravilhosa. Alguém já percebeu isso? Já percebeu isso, gente? Então, existe essa necessidade desse aplauso, desse reconhecimento, dessa admiração, desse elogio. São pessoas que são fascinadas por sucesso, por poder, por fama. Ela acha que está todo mundo invejando ela, mas, na verdade, ela é que inveja. Narcisista é invejoso. Narcisista acha que tudo é para ele, então ele tem inveja de você. Quem vive com um narcisista nunca pode contar vitória, nunca pode contar uma conquista. Se você tem um plano, ele vai jogar, ele vai abafar o seu plano, ele vai te convencer de que aquilo ali não vale de nada, para que você não coloque aquilo em prática e não vença, porque ele não suporta ver o seu crescimento. Ele está sempre jogando você para baixo. Então, a inveja dele ele tem inveja porque ele não consegue o que você consegue. Às vezes, quando a gente fala de inveja, tem gente que fala assim, mas eu não tenho nada para ele me invejar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem um monte de coisa que ele não tem. Você é capaz de se relacionar com as pessoas, verdadeiramente ele não consegue. Você é capaz de ser feliz verdadeiramente, ele não consegue. Você é capaz de amar de verdade, ele não consegue. Você é capaz de ter um sorriso franco, ele não consegue. Ele não consegue sentir emoções, ver no relacionamento emoções que você consegue sentir. Então, ele também tem inveja disso. Tá certo? Ele tem inveja de pessoas bem-sucedidas. Uma mãe narcisista, se vê um filho bem-sucedido, ela tem inveja dele. Ela não gosta de ouvir sucesso de filho. Alguém aqui tem mãe narcisista? Fala para mim. Tem alguém aqui que tem mãe narcisista, gente? Você sorri, ele pergunta qual é a graça. Você está triste, ele diz que você não tem motivo para ficar assim. Exatamente, não tem nada que você faça que seja digno de um elogio dessa pessoa. Ela nunca vai te elogiar. Ela sempre vai depreciar você. Tá certo? Ela precisa depreciar você para ela se sentir maior, para ela se sentir melhor. Se ela não te deprecia, ela não tem um sentimento de valor. Ela precisa ver você pequena para que ela se sinta grande. Certo? Está sempre achando que precisa ter um tratamento especial. Né? Mãe narcisista acha que tem que ser tratada muito especial. Marido, mulher narcisista acha que tem que ser tratado muito especial. Não faz nenhum esforço por você, mas quer que você vive fazendo esforço por ela. É assim? Você está descrevendo a minha vida. Essa pessoa se irrita com muita facilidade. Qualquer coisa aborrece o narcisista. Se irrita facilmente. Você fica tentando fazer alguma coisa para impedir que ele se irrite, para poder acalmar essa pessoa, impossível. Não é? Porque nunca vai acalmar. Por causa do desespero que existe dentro dela. Você não faz nada para despertar isso. Isso existe dentro dessa pessoa. Entende?
Então, ela vai se irritar com qualquer coisinha. E quando ela se irrita, ela pode ser violenta, ou ela pode gritar, ou ela pode assustar você, ou ela pode bater porta para poder ver você assustada com medo dela, ou ela pode gritar, né? Ou pode ficar sem falar com você, que é o jogo do silêncio, fica sem falar com você um dia, uma semana, um mês, e você fica em desespero, querendo saber o que você fez, e ela nunca vai esclarecer, porque ficou aborrecida com qualquer coisa. Tá certo? Qualquer coisa contraria essa pessoa. E você não tem ideia do que é que vai contrariar. Eu tenho mãe narcisista e agora estou trabalhando uma narcisista. Misericórdia mesmo. Não é fácil. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Acabei de ver o podcast do Ânima, que bom. Olha, a gente precisa se preparar e se fortalecer emocionalmente. Porque esse mundo que nós estamos vivendo numa época, gente, num tempo que é um tempo muito intenso, onde muitas coisas vão acontecer com muita intensidade. E se a gente não tiver preparado emocionalmente para lidar com isso, a gente vai enlouquecer, entendeu? Então nós precisamos nos fortalecer. O mundo vai ter cada dia mais narcisistas. A estatística fala que tem 6, 7% de narcisista, eu duvido que tenha só isso. A estatística tem que se basear em diagnósticos, certo? Quantas pessoas que tem aqui vivem com um narcisista que não tem diagnóstico? Então, de onde vão tirar essa estatística? Tá certo? Tem muito mais narcisista do que a gente pode imaginar, e vai ter. O mundo está fabricando mais narcisistas. Os narcisistas de hoje educam outros narcisistas. Os narcisistas de hoje destroem a vida de outras pessoas que podem se tornar narcisistas. A gente vive numa sociedade, num universo, onde o que vale é a performance, o que vale é a exposição, é o que você finge para as pessoas. É isso que vale. Isso está construindo narcisistas desde pequenininho. Sem falar com o fato de que muitos pais hoje não estão dando atenção para filho, não dá o amor que um filho precisa, não dá o afeto, não supre as necessidades normais de uma criança. Quantos pais hoje vivem mais no celular do que cuidando de um filho, criança, pequeno? Você está abandonando afetivamente as crianças estão sendo abandonadas afetivamente. Isso é uma sociedade que está produzindo mais narcisistas. Certo? Outra coisa é a falta de empatia, alguém colocou aqui. A falta de empatia caracteriza um narcisista também, é uma característica forte de um narcisista. O narcisista não tem empatia, ele sente sim, ele sabe o que é angústia, ele sabe o que é ferir, humilhar, ele sabe que sentimento é ele, porque ele sente esses sentimentos de humilhação, de angústia. Ele sente a sensação da depressão, tá certo? Tudo isso não é que ele seja uma pessoa desprovida de emoção, não. Ele tem todas essas emoções. Só que ele só se importa com a dele, tá? A sua emoção, ele não entra no radar dele, não interessa para ele, ele não gasta energia com seus problemas. Tudo gira em torno daquilo que ele quer, da vontade dele, do que ele precisa. Até os assuntos. Se está numa roda, se está conversando, tem que conversar situações que são deles. Ele não vai abrir um espaço e não vai prestar atenção num problema que é seu. Ele não vai se envolver na sua dor, no seu problema, na sua dificuldade. Ele vai girar em torno sempre da dificuldade dele. Certo? Tem prazer na dor do outro. Por que ele tem prazer na dor do outro? Porque quando ele vê você humilhada, dá a ele a sensação de superioridade. Entende? Ele tem necessidade de se sentir superior. E quando ele diminui você, ele se sente superior. Ele não gosta de ver você alegre,
Porque quando você fica alegre, ele percebe que ele não é capaz de sentir isso. Então, ele provoca tristeza em você. Por que provocar tristeza em você traz satisfação para o narcisista? Porque quando ele provoca tristeza em você, ele não vê a tristeza que está dentro dele. Então, isso dá a ele uma sensação melhor. Tá me entendendo? Ana Azevedo tá lembrando do like. Cadê os likes aí, gente? Certo? É importante. Deixa seu like, tá? Narciolândia. O mundo gira em torno da Narciolândia. Igrejas estão lotadas, todos os lugares, né? Entende, gente? Ele tem essa satisfação, ele tem esse prazer de ver você sofrendo quando ele te causa essa dor, esse sofrimento, porque dá a sensação de poder. É como se ele tivesse a certeza que você está na mão dele. Quando um narcisista faz um escândalo dentro de casa, por exemplo, quando ele grita, quando ele bate porta, quando ele quebra as coisas e você fica assustada, ele gosta de ver você assustada. Ele gosta de ver você com medo, porque dá a sensação para ele que ele tem poder. Tá certo? Quando você para de ter medo, quando você olha, ele quebrou tudo e você não se assusta mais, aquilo perdeu o efeito, ele vai parar. Porque o que mais dá prazer a ele é saber o efeito que ele faz em você. Quando para de fazer esse efeito, você começa a ficar desinteressante para ele. Certo? Como funciona, entendeu a falta de empatia, né? Identifica a falta de empatia? A falta de empatia é uma das coisas que mais dói, né? Porque se você fica doente, ele fica com raiva de você ficar doente, porque você não vai estar ali para fazer as coisas que precisa fazer para ele. Ele fica com raiva de você estar doente, porque ele não quer cuidar de você. Ele não quer perder tempo e energia para desprender por sua causa. Então, ele tem raiva quando você está doente. Ele não se importa com o mal-estar que você está sentindo. Pode falar que você está morrendo. Não faz diferença. Tá certo? Tudo isso é real demais, né? A jornada facilita muito nosso entendimento e também nosso convívio. Quem tiver dúvida, não tenha. Divisor de águas. Ela está falando sobre a jornada. A aluna da jornada aqui, ó. Quem quer saber sobre a jornada, escreve JRC25, que você vai saber sobre a jornada. Quando está sofrendo, ele diz que é show, né? Se você está passando mal, ele diz que é frescura, ele diz que é show, ele diz que é mentira, ele diz que é onda sua, porque ele não quer ter trabalho com você, porque o seu sentimento não importa para ele, não dói nele a sua dor, só dói a dor dele. Tá certo? Outra característica de um narcisista, o relacionamento de um narcisista esclarece sobre a mentira. Vou falar sobre a mentira. Os relacionamentos de um narcisista é baseado na exploração. Ele está com você por causa da exploração. Tem alguma coisa em você que ele quer, certo? Ele se aproximou de você por algum interesse. Dinheiro, sexo, amizades, pela sua capacidade, pelo que você produz, ou porque você ia ficar bajulando ele, favorecendo ele, fazendo tudo que ele quer, ele ou ela, tá certo, gente? Então, toda aproximação é pelo que você pode oferecer. Não é uma troca, não é um relacionamento de mão dupla. O relacionamento com o narcisista é somente aquilo que você pode oferecer. Ele ou ela não está disposto a oferecer nada. Todo relacionamento com o narcisista, ele está olhando para você, pensando naquilo que você pode dar para ele. Tá? Só pensa em dinheiro. Dinheiro dá a sensação de poder.
Dinheiro dá sensação de autonomia, de controle. Por isso que muitos narcisistas fazem a mulher parar de trabalhar. Para poder, ou ele suga todo o dinheiro dela, não é? Ou, se ele ganha bem, se ele tem condição, ele tira ela do trabalho para que ela fique no controle dele. Então, uma outra característica é a exploração pessoal. Não é amor, é exploração. Aí tem gente que fala assim, nossa, então eu vivi enganada 30 anos. Se o seu marido ou a sua esposa é narcisista, você viveu enganada. É melhor você não continuar se enganando daqui para frente. Não é, gente? Entende? Alguém pediu para falar sobre a mentira. Né? Narcisistas, gente, eles são mentirosos, compulsivos pelo seguinte: o narcisista, ele só se importa em se defender, se proteger, cuidar da mentira que ele já colocou, que ele já contou antes. Então, ele não interessa o que é verdade ou o que é mentira. O que interessa para ele é o que ele vai fazer para manter aquilo que ele quer proteger. Então, ele quer proteger a imagem de grandiosidade dele. Ele vai mentir. Ele quer proteger a fachada que ele construiu de boa pessoa lá fora, de pessoa prestativa. Então, ele vai mentir. A mentira, para ele, não dá esse senso que a gente tem de incômodo. A mentira é justificada para ele. E o narcisista ou a narcisista não tem incômodo de mentir, porque ele tem uma justificativa para a mentira. A mentira está protegendo algo que é importante para eles. Certo? Eles são muito mentirosos e vivem da mentira. Eu sempre gosto de lembrar isso. A primeira pessoa para quem o narcisista mentiu foi para ele próprio. Quando construiu essa imagem de grandiosidade para encobrir aquela imagem de menos-valia. Para encobrir aquela parte dele de inferior, de autoestima baixa, de vergonha, de sentimento de inferioridade, ele teve que mentir para ele. Aí ele construiu uma história. Se fazem de rico, se fazem de inteligentes, se fazem de salvador. Se aproxima de você como se fosse te salvar. Se aproxima como se soubesse tudo. Aquela pessoa que entende de tudo. E se coloca naquela posição de que você precisa dessa pessoa, você precisa do narcisista, né? Faz você achar que você precisa. Faz você achar que aquela pessoa está ali organizando a sua vida, que ela está ali colocando tudo em ordem, que ela está ali te protegendo. Quantos narcisistas entram na vida de uma pessoa num momento de fragilidade dela? Às vezes ela teve uma perda, às vezes ela saiu de um relacionamento, às vezes ela está passando por um problema difícil. Aí o narcisista chega e vai envolvendo você. Vai percebendo as coisas que você precisa e vai cuidando de você. E vai cuidando. Quando você vê, você não tem mais autonomia de nada. Ele já cuidou de tudo. Você pensa que é cuidado. Não é cuidado, é controle. Certo? Faz de conta que cuida de você, exatamente. Aí você vai cedendo. Quando você acorda para perceber, você não tem vida própria mais. Você não tem mais identidade. Aquela pessoa já sugou tudo. Certo? Como fazer para desmascarar um narcisista? Rogério, sabe qual é o objetivo principal de quem vive com um narcisista? O objetivo principal é você tratar do seu emocional. Porque você só ficou muito tempo num relacionamento narcisista porque essa pessoa conheceu as suas fragilidades emocionais e ele está usando essas suas fragilidades a favor dele ou dela. Então, você precisa se fortalecer, esse é o primeiro passo.
Você precisa, aliás, o primeiro passo é você identificar, você tem que identificar o que está vivendo. O segundo passo é você conhecer você, essa estrutura. O que está frágil? Quais são as brechas que tem dentro de você que o narcisista está tendo tanta facilidade para te manobrar? Entende, gente? O terceiro passo, você precisa curar essas feridas, tanto as feridas emocionais quanto as feridas que foram construídas desde a sua infância, como aquelas que foram construídas dentro desse relacionamento. É isso que a gente faz na jornada Revendo Caminhos. A gente identifica e trata de todas essas coisas. Se você quiser saber sobre a jornada, escreve JRC25, que você vai ficar sabendo sobre esse programa de terapia intensiva. Então, outra característica é o comportamento altivo, né, arrogante, a falsa humildade. Muitas vezes, o narcisista exposto tem aquele comportamento arrogante. O narcisista encoberto tem a falsa humildade. É aquela pessoa que tem aquele carisma superficial, né? Ele pode ser aquela pessoa que aparece ser prestativa, espiritualizada, amável, vai construindo aquela imagem amigável, mas por trás é frieza, manipulação, desprezo. Certo? Como afetar o narcisista a ponto dele desistir, Lilane? É o que eu falei aqui agora. Cuida do seu emocional. Quando você fechar as brechas, quando você tratar das suas feridas emocionais, que é isso que a gente faz na jornada, quando você trata das suas feridas emocionais, você não cai na armadilha do narcisista. Aquilo que ele provocar, você não vai mais responder da forma que ele quer. Aí, quando você começa a não responder, ele perde o interesse. Você já não é interessante mais para ele. Tá certo? E aí, à medida que você vai percebendo, vai se fortalecendo, ele não pode mais sugar você. Você vai se fortalecendo, vai conseguindo colocar limite, vai conseguindo delimitar o espaço para se respeitar e não permitir mais o abuso. Se ele for uma pessoa que só tem algumas características narcisistas, mas não é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ele vai mudar. Porque ele vai perceber o que está fazendo. Agora, se ele for um narcisista mesmo, ou ele vai se irritar muito, ser agressivo, confrontar você, falar mal de você lá fora, fazer um escândalo com a sua vida, ou ele vai arrumar outra e vai embora. Aí você vai ver se é um narcisista de verdade. Por isso que eu falo para você, você precisa primeiro cuidar de você mesma. Você primeiro precisa se fortalecer. O meu não mudou nada. Então, ele piorou. Pois é, você sabe que é um narcisista, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, porque ele piora. Você confronta, ele fica mais agressivo. Você confronta, ele vai reagir mal. Aí você sabe, não tem só algumas características, ele tem o transtorno de personalidade narcisista. Mas para você conseguir colocar os limites que você precisa se tratar. Você precisa se fortalecer, certo? Alguém colocou aqui, o meu não mudou nada. O seu marido, né? Eu entendi que era namorado. Então, gente, eu estou fazendo a diferença aqui, tá? Se a pessoa realmente muda, ela tem algumas características, mas não tem um transtorno de personalidade. Eu já tratei de mulheres que se fortaleceram, mudaram, e o marido ficou com medo de perder, e ele acordou. Agora, quem tem um transtorno de personalidade narcisista não muda. Fica mais agressivo, ou então vai sair e vai arrumar outra, e vai largar você. Tá certo? Se mudar é para pior. Se for uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, não vai mudar. Tá certo?
Não vai mudar. Agora, o que você vai fazer? Contender com ele? Vai brigar com o narcisista? Não. Quando você se trata, quando você fecha as brechas, quando você se cura, sabe o que acontece? Ele faz as estratégias dele sozinho. Você não responde mais. Você não responde mais do jeito que ele espera. Esse é o grande segredo. Quando você parar de se assustar com ele, ou ela, quando você parar de ficar pedindo, pelo amor de Deus, por uma migalhinha de afeto, quando você parar de se doer por causa da crítica, da humilhação do outro, quando você parar de ficar morrendo de medo de perder essa pessoa, o jogo acaba. Você me entende, gente? O jogo acaba. Já li eles terem algo diferente no cérebro, como acho que iria mudar. Não muda, não consegue. Pois é. Quem narcisista tem uma estrutura assim. O narcisista, ele é assim. Ele pode até... Glória a Deus, Edna. Ele pode até fingir que muda. Por algum tempo, ele vai fazer um esforço enorme para dizer que está mudando. E vai querer que você corresponda. Não está vendo que eu estou mudando? Olha só o que eu estou fazendo. Vai querer que você observe, que você elogie a mudança. Mas em pouco tempo, essa máscara cai. Ele não consegue suportar por muito tempo a mentira. Tá certo? Uma hora vai escapar. Não vai ficar muito tempo. Por isso que você tem que ter cuidado. Porque tem gente que descobre o narcisista, começa a se colocar os limites, aí o narcisista se assusta, começa a mudar, você baixa a guarda, aí ele volta a ser quem ele era antes. Você não pode baixar a guarda. Você tem que permanecer para ver se isso vai durar. Porque se é um narcisista, não dura. Tá? Não vai durar. Ele não consegue se manter por muito tempo. Depois de uns 20 minutos, ligou para mim dizendo que estava com uma morena muito bonita, que se eu seguisse a minha vida, que ele estava seguindo a dele. Se falar dessa forma, ele é narcisista? Sônia, olha só. Eu falei aqui no início. A gente não pode dizer que uma pessoa é narcisista por causa de uma característica. A pessoa tem que se encaixar em pelo menos 5 de todas que nós falamos aqui. Tá certo? Então, a gente não pode definir por causa de um ponto. Entende? Mesmo porque existem, se tem todas essas características, então provavelmente é um narcisista. Agora, por que ele fala que já está com outra? Para despertar ciúme em você, porque o narcisista faz isso, ele triangula, né? Ele bota uma terceira pessoa no relacionamento, nem que seja de mentira. Não é isso? Ele vai deixar uma mensagem exposta no telefone só para você ver, para ver se te provoca. Ele vai fazer de conta que está saindo com outra pessoa para ver se você se preocupa e corre atrás dele. Ele vai tentar te provocar. De alguma maneira. Ele não deixou eu progredir em nada em 6 anos. Não deixava eu trabalhar. Pois é, por isso que a gente precisa se fortalecer emocionalmente. Porque você não pode viver de acordo com o que outra pessoa deixa. A gente precisa ter vida própria. Uma pessoa que te ama de verdade, ela quer te ver crescer. Quem te ama de verdade não poda você. Quem te ama de verdade não te diminui. Então, a gente precisa olhar essas características. Você não pode ceder e se render a proibições. Tá certo? Outra característica, essa pessoa, o narcisista não assume erros. Ele não admite que faz nada.
você vai ser sempre acusada de estar errada no relacionamento. Ele não confessa, ele não reconhece, ele não pede perdão. Se pedir perdão é porque você se afastou do relacionamento. Aí vai pedir perdão superficialmente, só para te trazer de volta. Depois, continua tudo da mesma forma. Certo? Então, essa é outra característica importante. Não deixava nem eu assistir televisão dentro de casa, um filme jamais. Olha que loucura. Certo? Isso é absurdo. Então, essa necessidade de estar sempre certo em tudo e colocar você como culpado de tudo também é característica do narcisista. Outra característica, o vitimismo. Quando não tem outra alternativa, principalmente o narcisista oculto, ele vai se colocar como vítima. Ele sempre vai distorcer a realidade, ele sempre vai inverter as coisas, para fazer com que você ainda seja culpada e achar que você está prejudicando ele de alguma forma, ou ela. Tá certo? Entende, gente? Outra característica que define o narcisista: não suporta crítica, não suporta que aponte erros dele, não suporta ser desmoralizado, ser desmascarado, não suporta que você fale qualquer coisa que possa apontar um erro dessa pessoa. Se você faz isso, ele desmonta, né? Eles nunca elogiam. Isolamento social e familiar. Também te isola de todo mundo. Prende você, impede você de se relacionar, para que impedindo você de se relacionar, as pessoas não possam abrir sua cabeça, não possam orientar você. Então, vai estar sempre mantendo você num casulo. Quer vigiar cada passo seu. Controla, você tem que dar satisfação de tudo. Você tem que dizer onde está, com quem fala. Suas redes sociais você tem que abrir mão. Você não pode entrar em contato com os amigos que tinha antes. Não é assim? Então, essas são algumas das características que você faz para definir se você está vivendo com um narcisista. Quem aqui vive com alguém que tem todas essas características? Fala para mim. Apontei um erro do meu pai, ele ficou sem falar comigo um mês. Não suportam. Não suportam ser criticados, não suportam ser confrontados, não suportam ser desmascarados, não suportam. Não suportam frustração. Se você é a pessoa que se afasta do relacionamento, eles ficam irados, porque foi você que se afastou. Se essa pessoa quiser se afastar, ela se afasta, tá? Mas você não pode fazer isso. A montanha-russa, exatamente. A montanha-russa é esse desnível. Uma hora é horrível para você, daqui a pouco faz um elogio para você. Aí você fica quase que louca. A sua mente, você começa a ficar desnorteada. Minha mãe tem todos eles. Outra coisa, joga uma pessoa contra a outra. Joga um filho contra o outro, marido ou esposa narcisista, joga as pessoas contra você, joga você contra as pessoas. Está sempre criando conflitos. Certo, gente? Eu espero que... Tem tanta coisa para falar sobre narcisismo que eu estou preparando um seminário para a gente entender melhor, bastante. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Um seminário onde a gente possa estudar mais a fundo. Alguém gostaria de participar? Fala aí para mim. Quem gostaria de participar de um seminário onde a gente possa aprofundar
O narcisista ama a Deus, narcisista só ama a imagem que ele fez dele. O resto todo é útil para ele. Deus também é útil para ele. Certo? Todo mundo para o narcisista é útil, até Deus. Ótimo. Pode homem? Com certeza. Com certeza. Eu vou ver como é que a gente vai fazer. Não ama ninguém. Pois é. Cada pessoa tem uma utilidade, inclusive Deus. Se eles amassem Deus de verdade, eles reconheciam o próprio erro, eles confessavam, eles se arrependiam e eles fariam a vontade de Deus, mas eles não fazem. Ele acha que Deus serve a eles. Certo? Se eles, eu conheço narcisistas que têm raiva de uma pessoa. Se essa pessoa fica doente, ele fala que Deus castigou aquela pessoa porque aquela pessoa fez mal para ele. Ela acha que Deus está a serviço dela. Entendeu? Narcisista não ama ninguém. Tá bom? Ele não ama nem a ele mesmo. Ele ama o falso eu que ele construiu. Porque o eu verdadeiro dele está escondido lá dentro, que ele odeia. Tá certo, gente? Ele não ama a Deus porque ele se sente o próprio Deus, né? Espero que tenha esclarecido um pouco mais para vocês. Ele se sente acima de Deus, isso mesmo. Alguém reconheceu essas características todas que eu falei aqui numa pessoa? Quem reconheceu todas essas características em uma pessoa? Fala para mim. A gente vive numa sociedade onde o que vale é a performance, o que vale é a exposição, é o que você finge para as pessoas, é isso que vale. Isso está construindo narcisistas desde pequenininho. Sem falar com o fato de que muitos pais hoje não estão dando atenção para filho, não dá o amor que um filho precisa, não dá o afeto, não supre as necessidades normais de uma criança. Quantos pais hoje vivem mais no celular do que cuidando de um filho criança pequeno? Você está abandonando afetivamente as crianças.